Boa noite! Que bom que tem você aqui comigo mais um dia, é o Vista Fina. Hoje minha convidada é super especial, Maraísa Santos. Ela é da Cacau Show, ela fala sobre tempo, propósito, espiritualidade e esse papo é para você. Mara, obrigada pelo teu tempo, eu sei o quanto você valoriza o seu tempo e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Obrigada. Sabrina, eu tô assim extremamente honrada em fazer parte disso. O programa, ele, queira ou não, ele vem do berço da UGV. Eu sou filha da UGV também, me formei lá. Então, fiquei super feliz com o convite e estou me sentindo muito honrada em fazer parte disso. E por ter um carinho que eu tenho tão grande por você também. Então, uniu tudo e acho que vai ser muito legal. Eu até me arrepiei aqui, né? É muito bom quando a gente faz conexões nessa vida e elas prosperam. É assim que eu vejo a minha conexão com a Mara. Obrigada. Gente, olha só. A Mara tem várias situações da vida dela que eu acho que... Não é nem que eu acho. Eu tenho certeza que vai impactar na tua vida. Porque a missão do nosso programa, do Vista Fina, é trazer histórias reais para inspirar pessoas reais. A gente estava falando hoje nos bastidores que o mais importante do Vista Fina é trazer influências da vida real para pessoas reais. Então a gente não precisa se inspirar só em influencers lá de fora. A gente tem influencers aqui, né, que nos trazem uma experiência compatível com a nossa vida, né, Mara? Verdade. Coisas reais. Então essa é a missão do Vista Fina e eu quero você comigo porque eu vou começar com a Mara com uma pergunta que há muito tempo eu quero fazer para ela. Vamos lá. Mara, por que você deixou de ser CLT e tomou as rédeas da sua vida? Então, isso é muito louco, né? Porque sempre, desde o tempo da faculdade, né? Eu sou formada em administração e marketing, né? No tempo da Uniguaçu ainda, né? Hoje o GV. E eu sempre tive o sonho de trabalhar numa multinacional. E eu consegui chegar lá, né? Eu trabalhei numa grande multinacional por 5 anos. Fui gerente regional de vendas, né? Um faturamento gigante, assim, para a nossa realidade. E eu era muito feliz e realizada profissionalmente lá. E eu amo muito o meu trabalho, eu gosto muito de frisar isso. Eu sempre fui e vou ser focada no meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. Né? Eu sempre fui muito dedicada para tudo. E no meu trabalho também foi assim. E como eu sempre fui muito workaholic, eu sempre fui focando no trabalho, porque eu fui me destacando, fui ganhando reconhecimento. Só que chegou um ponto da minha vida em que eu percebi que eu só estava olhando para um lado da minha vida, que era o trabalho. Eu era extremamente realizada profissionalmente, reconhecida no Brasil todo, mas o lado pessoal não estava legal mais, né? Eu passei por uma transformação de vida há um tempo atrás, quando eu percebi que eu já não estava mais tão feliz nos outros pontos, somente em um ponto, que era o profissional. Então, a minha família estava de lado, meu filho estava de lado, meu marido estava de lado e eu estava de lado. Principalmente eu. Né? Eu passei por um processo onde eu engordei 40 quilos. Né? 40 quilos. E eu sempre fui uma mulher extremamente vaidosa, sempre me cuidei para tudo, sempre fui atleta, sempre fui desse jeito. E quando chegou nesse ponto, eu passei por uma cirurgia bariátrica. E quando eu fiz a cirurgia, eu estava trabalhando de dentro do hospital ainda. No pós-cirúrgico? Não, no computador na cama do hospital aqui, eu ia aqui. E teve um momento que meu marido, né, chegou. Quando eu cheguei em casa, continuei trabalhando, porque eu estava em faturamento do trabalho. E sabe o que eu gosto de frisar, Sá? Que não é culpa em nenhum momento da empresa. Nenhum momento a empresa me forçou a isso. Eu fiz isso porque eu era tão focada só naquilo, que eu fiz aquilo porque eu quis. Não foi porque a empresa foi lá e me fez um goela abaixo. Não tem nada a ver com isso. Fui eu. A culpa é minha. Você era muito disponível. Isso mesmo. Não dizer não, né? Primeira coisa, mas assim, eu queria mesmo. Não era que eu não queria, eu queria mesmo, sabe? E chegou num ponto em que o meu marido super me apoia em tudo. E chegou um momento que ele colocou um bilhetinho no meu computador no final do meu faturamento e perguntou para mim, escrevendo o bilhetinho lá: até quando você vai fazer isso com você? Pós-cirúrgica, trabalhando 10, 12 horas num dia, sentada na frente do computador. Já comecei no hospital,
Cheguei em casa e continuei fazendo isso. E quando terminou o faturamento, ele fez essa reflexão para mim e eu decidi que aquilo tinha que mudar. Nesse momento eu já estava querendo pensar, sair disso, né? Mas aquilo foi determinante para mim. E eu comecei para o empreendedorismo para tomar conta da minha vida mesmo, sabe? Não pensem que ser empreendedor é coisa fácil, que é mamão com açúcar. Não, muito pelo contrário. Mas eu teria mais poder sobre o que eu queria fazer da minha vida. E sou muito realizada como empresária. Em 5 anos, eu abri 3 franquias, né? Eu tenho 3 franquias da Cacau Show em 3 cidades diferentes. Comecei totalmente ao avesso do que se espera. Comecei abrindo a minha primeira em Cruz Machado. Depois eu fui para Bituruna e São Cristóvão, eu abri praticamente juntas as duas, com apenas 3 meses de diferença. Sou muito feliz fazendo isso, eu gosto disso. Mas a virada para eu me tornar empreendedora foi porque eu sempre tive uma sementinha lá guardada, mas acordar para a realidade do que eu estava fazendo com a minha vida foi o determinante para eu sair do CLT para ir para o empreendedorismo. Mas eu sempre busquei muito conhecimento nessa. Não foi uma coisa assim, fui do dia para a noite sem nada. Tanto é que eu fiquei durante 2 anos fazendo as duas coisas. Empreendendo e na empresa. Eu esperei o meu negócio maturar, amadurecer, para daí sair do CLT. Não foi assim, vou sair do CLT agora e vou. Não. Foi uma construção. Eu demorei 2 anos, depois que eu tomei a decisão, eu continuei CLT e empreendendo. Não é para fazer loucura, gente, pelo amor de Deus, não é isso, né? A gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala alguma coisa assim, a pessoa, né, não, mas tem que ter, foi estudado, foi maturado o negócio, para daí eu sair do CLT. Então, foi um período de construção mesmo, esses 2 anos. E depois desse bilhetinho do maridão, que você teve esse start, como que você conseguiu se posicionar de uma maneira não tão disponível dentro da empresa? Por que eu pergunto isso, Mara? Porque às vezes, e na maioria das vezes, a dificuldade das pessoas está em impor limites em ambientes que elas nunca colocaram limites. Uhum. E quando elas fazem isso, há um receio de ser desligada, há um certo preconceito de, nossa, agora fulana não pode mais fazer reunião 10 da noite, ela sempre pôde, agora não pode mais. Como que você conseguiu se posicionar nesse ambiente depois de ter se apresentado tão disponível, tão prestativa e uma colaboradora tão valiosa, com resultados tão prósperos para a empresa? Então, primeiro, eu sou muito de buscar conhecimento sobre o que eu quero fazer de novo, né? Porque, na verdade, você mudar a tua forma de agir era uma novidade, por essa disponibilidade, né? E, mais uma vez, eu era muito feliz profissionalmente. Eu gostava muito do meu trabalho, eu gostava muito do que fazer, eu não queria perder tudo isso, não queria queimar meu filme com a empresa, sou muito grata à empresa, inclusive muito do que eu sou hoje eu aprendi lá, sou grata não só pelo conhecimento, pelo know-how, pela experiência, mas financeiramente para mim também era muito viável. Então o que eu fui fazer? Eu fui estudar como cuidar do meu tempo. Né? Então eu me aprofundei muito em como fazer uma gestão eficaz do meu tempo. Então eu procurei vários autores, li vários livros, fiz vários cursos, várias imersões, conheci vários profissionais que ensinavam a cuidar melhor do teu tempo. Só que o que eu percebi nesse período? Que muito do que se fala sobre gestão do tempo e produtividade, ele é voltado para uma dinâmica geral, e muito masculina, assim, muito, não estou falando sobre feminismo, não é isso, é questão da realidade mesmo. A mulher é diferente, né? Você tem um bebê pequeno, é diferente do Leandro, ele cuidar da rotina dele e você cuidar da tua rotina, né? A gente tem as preocupações como mãe, a preocupação como esposa, como cuidar da casa. A gente quer sim ser uma profissional de sucesso, eu quero sim ser uma profissional de sucesso, né? Não quero abandonar isso, eu sou feliz assim. E a gente se orgulha de falar, a gente se orgulha, né? Eu sou super orgulhosa da minha trajetória, né? Então, o que acontece? Eu percebia que era muito difícil encaixar aquela realidade na realidade da mulher, né? Então, eu estudei bastante. Então, eu digo para você que hoje eu tenho uma metodologia única de gestão do tempo direcionada para o público feminino. Porque eu sei que a gente precisa de um olhar diferente. Eu sei que a gente precisa de A gente tem muito mais dor de dizer um não do que o homem. Né? Eu falo muito que a pessoa mais difícil, quando eu vou dar aula para minhas mentoradas sobre gestão do tempo,
Eu falo que as pessoas mais difíceis de se dizer não é para os de fora, para o trabalho, é dizer não para a mãe, é dizer não para o filho, é dizer não para as pessoas que a gente ama, é mais difícil dizer não. E a gente cede para elas, a gente se deixa em segundo lugar, e daí ainda falta tempo para a gente conseguir gestar os nossos negócios, as nossas coisas, porque a gente diz não para algumas coisas que não tem, a gente sofre para dizer não. Então foi muito estudo, muita vivência, muito know-how para conseguir hoje dizer não com o coração tranquilo, para não ciricutizar, né? Quem me segue no Instagram, eu falo que essa palavra é uma palavra do meu dicionário, porque nós sofremos muito de ciricutico, né? É ansiedade, gente, né? A gente fica lá o dia inteiro ali. Eu tenho que dizer não para aquela pessoa, eu tenho que dizer não para aquele compromisso, eu tenho que dizer não para aquilo. E isso dói, isso machuca, isso ciricutiza, eu fico dizendo que isso fica ciricutizando. Então, foi isso, sabe? Para conseguir largar aquelas dores, eu fui estudar. Então, não foi assim simplesmente, eu vou dizer não para Sabrina. Hoje eu tenho uma escala de valores na minha vida. Mara, calma. Eu quero muito saber isso e eu espero você no próximo bloco. Até já! Terminamos o primeiro bloco falando sobre escala de valores no nosso dia a dia, no nosso tempo. Eu tenho certeza que você tem dificuldade em colocar prioridades na sua agenda. Aliás, a gente vai falar sobre o que se coloca na agenda, mas isso deixa para daqui a pouco. Mara, o que é escala de valores para você como mentora do tempo? Então, assim, Sá, para nós mulheres, a gente quer ser boa em tudo. Primeira coisa que não existe a gente ser boa em tudo. Isso é um dilema surreal. É surreal. E a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Muito. Né? E a gente não consegue identificar o que realmente é importante para nós. Tá? Eu, Maraísa, não eu, mãe, não eu, esposa, não eu, empresária, não eu, tua amiga. Eu, Maraísa, eu exclusivamente, porque a gente acha que isso é egoísmo. Verdade. Verdade. A gente acha que se a gente disser não para as outras coisas para dizer sim para nós se tornamos egoístas. Mas existe uma brincadeira que eu faço com as minhas mentoradas, que é o seguinte: quando a gente está andando no avião, a primeira coisa, antes de mexer o avião do lugar, aperta os cintos, né? E tá lá os comissários ensinando que se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça, vista-se primeiro para depois ajudar a pessoa ao lado. E na vida a gente não faz isso. Não. E daí, por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem clareza sobre a nossa escala de valores. Então, a gente tem que pensar no que a gente faz no nosso dia a dia e quais são as coisas mais importantes. Eu vou dar um exemplo de algumas que eu trago para as minhas alunas, tá? Por exemplo, no tua família, tua espiritualidade, né? Tua religião ou qualquer outra coisa que você acredite, a tua atividade física, a tua alimentação, o teu autocuidado, o teu trabalho, os teus estudos. Beleza, você tem tudo isso na tua vida que para você é importante. Mas qual que é a tua escala de valor? Quem que está em primeiro, quem que está em segundo, quem que está em terceiro? É importante você parar, porque a gente não parou para fazer isso. A gente só foi vivendo a vida. O meu trabalho é importante. De nascer o filho. Meu filho é importante, tem que estar aqui no pacote. Meu marido é importante, tem que estar no pacote. Daí minha mãe é importante, tem que estar aqui no pacote. Atividade física, sou quarentona, preciso fazer atividade física, não é uma escolha, é uma necessidade, tem que estar aqui. Mas quem que está em primeiro lugar? Quem que está em segundo? Quem que está em terceiro? Quem que está em quarto? Quem que está em quinto? Quando você tem clareza do que está em primeiro, segundo, terceiro, fica mais fácil para você dizer não. Porque, por exemplo, eu fiz um story falando sobre isso essa semana. Eu viajei semana passada. Então, acumulou um monte de coisa da semana passada para essa semana, certo? Como eu tenho muita coisa para fazer, a minha agenda está extremamente apertada. Um compromisso grudadinho no outro. E ainda ela conseguiu vir aqui. E eu vim aqui. Mas, enfim, o que acontece? Eu coloquei na minha agenda tudo conforme o que é importante realmente para mim. Contar um episódio que aconteceu. Eu organizando a minha agenda no domingo, uma pessoa veio e me chamou para fazer uma atividade na terça-feira de manhã, que eu gosto muito, por sinal.
tem tudo a ver com network, negócios. Eu amo ir em evento de network. E eu falei, fulana, eu vou organizar minha agenda e vou ver se eu consigo colocar na terça. Eu já até adianto que talvez eu não consiga, porque eu tenho essa questão que eu viajei, tô com um monte de atividade acumulada. Sabrina, a minha vontade era gigantesca de participar desse evento. Era um evento de associação comercial, com um monte de gente legal, que eu gosto de estar e tal, assim. Amo esse ambiente, amo. Mas na minha escala de valores, isso estava lá em 10º lugar. Eu tinha coisas que eram primeiro. Primeiro, e assim, gente, espiritualidade, meu filho, minha atividade física, cuidar da minha alimentação, olhar para o meu time da Cacau, olhar para as estratégias da Cacau, olhar para o meu negócio no digital, tal. Não cabia aquilo. Por mais que eu ame fazer aquilo, na minha escala de valores está lá embaixo. Então, se eu não tenho tempo no meu dia, por mais que eu ame aquilo, aquilo que está na minha escala de valores vem primeiro. Eu consigo dizer não com o coração levinho, sabe? Porque se eu não tenho clareza dessa escala, eu vou dizer sim porque eu gosto muito daquilo, mas aquilo está depois do meu eu Maraísa. O que é meu eu Maraísa? A minha espiritualidade, eu mesma, a minha atividade física, a minha alimentação, meu filho, meu marido. Então, quando a gente tem clareza dessa escala, a gente consegue dizer não com o coração tranquilo. Nossa, e aqui já me fez uma série de reflexões, porque vira e mexe a gente tá fazendo adaptações na rotina, né? Sim. A rotina, eu agora com filho pequeno, eu costumo dizer que é um dia por vez. Na tua fase do teu pequeno, a gente tem que ter uma tolerância maior. Um dia por vez, então assim, eu busco ter rotina. Hoje até falei para uma amiga minha que agora eu entendo que se eu cumpro com a minha rotina a semana inteira, é sinal que tá tudo bem. Então, para mim, nessa fase da vida, rotina é sinônimo que tá tudo bem, porque eu consegui apoio com o Léo, eu consegui fazer minhas atividades, eu consegui organizar a casa, eu consegui dar um pouquinho de atenção para cada setor. Mas agora que você falou dessa escala de valores, eu nunca destinei um horário da minha semana, do meu mês, do meu trimestre, do meu semestre, do meu ano, para escrever qual é a minha escala de valor. E Sabrina, esse é o ponto, é o auge, é o momento em que as minhas alunas choram, que elas entendem o que elas estão fazendo da vida. Você aí de casa já parou para fazer a tua escala de tempo? E sabe o que é legal? Porque dentro da dinâmica da mentoria, parece uma coisa tão boba, sabe? Que eu tenho certeza que quando elas começam a fazer, elas pensam, isso aí nada a ver, assim, não vai mudar nada. Desde que faz isso, eu falo, tá, vamos olhar essa listinha de coisas aqui, tem mais coisas, né? Eu só citei alguns exemplos. Nessa listinha aqui, quanto que você gasta na semana, quanto que você gasta com cada uma delas. Quanto que você gasta com o teu trabalho, quanto você gasta com a tua atividade física, quanto tal. Ela coloca ela em percentual. Fala para ela, não precisa se preocupar tanto com 100% exato. Imagina, aí tem que ficar próximo dos 100%, mas para a gente ter uma ideia. Ela faz isso, daí depois eu digo, agora eu quero que você coloque em ordem de prioridade. O que é primeiro aí? Ela vai lá e coloca, geralmente o que está em primeiro está com 5% do tempo. Teve uma aluna essa semana que estava com 0% e era o segundo lugar na escala de valores dela, e ela estava destinando 0% do tempo dela na semana para aquilo. E você percebe que quando acontece esse resultado, a pessoa chega para você frustrada? Sim. Muito porque eu acho que dá uma frustração, né? Pô, eu quero tanto aquilo, eu desejo tanto aquilo, mas eu não consigo fazer. Mas a gente só muda quando, Sá? Olha, eu na chinelada, talvez. A gente só muda, a gente só altera o que não tá bom quando a gente se dá de cara com o problema, entendeu? Quando a gente identifica ele, né? A gente identificar o primeiro passo. E quando você identifica, nesse caso, na gestão do tempo das mulheres, né, que é o meu público-alvo, quando ela identifica, dói. Sabe? Quando ela identifica, dói. E a gente só muda na dor, infelizmente. Não, a gente amadurece na dor, a gente evolui. A dor, ela traz, assim, transformações. E ela vê que ela precisa mudar. É nesse momento que ela enxerga que ela precisa mudar. Enquanto ela não olha para a escala de valor dela, ela não muda. Porque ela fala, meu filho é o mais importante. Qualquer mãe vai falar isso. Qualquer mãe vai dizer que o filho é a coisa mais importante da vida. Tenho certeza absoluta disso.
Mas aí quando ela vai ver na distribuição do tempo dela, o filho tá com 10, com 5. E dela vem dizer para mim que o filho é o mais importante. Dela vê que ela não tá fazendo isso. Mas, gente, não é para cobrar a mãe, não é isso, de maneira nenhuma. Não. É pra gente justamente mudar esse patamar e conseguir dizer não para coisas que não estão na tua escala de valor. Porque a gente diz muito sim para coisas que não estão na nossa escala de valor. É verdade, é muito verdade. Gente, nós falamos aqui nesse segundo bloco muito sobre tempo, mas no terceiro bloco eu quero que você traga aí um papel, uma caneta, o teu tablet, porque a gente vai te dar várias dicas de como melhorar o teu tempo, né? Então, estamos aqui com a Mara, estudiosa sobre isso, e eu quero você na prática junto com a gente. É já já. Vem comigo. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Quero saber se você pegou papel, caneta, tablet, dá um jeitinho para você anotar essas dicas. Mara, para o nosso público, amanhã cedo, fazer toda uma revisitação, um diagnóstico de como eles estão utilizando o tempo. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de tempo? Você vai lá, abre a agenda do Google e começa a preencher. Não, não é assim que funciona, tá? A agenda do Google tá lá e ela é uma ferramenta incrível, só que sem a gente fazer essa parte que eu vou falar agora, não vai adiantar de nada, porque ela já tá lá, se funcionasse, já estava fazendo. Todo mundo tem acesso. Tá? A primeira coisa é fazer escala de valores. Então, você vai lá e vai colocar esses 10 itens, tá? Vou fazer para dar tempo. Trabalho, família, atividade física, lazer, estudo. Vamos pensar nas outras agora, lembrar todas? Vamos fazer com 5, para ficar mais rapidinho aqui. Tendo essas 5, você vai pensar o quanto de tempo que você usa da semana nisso. Da semana. Porque tem dias que você não faz atividade física naquela semana, naquele dia, né? Você vai analisar a tua semana, o tempo da semana e vai dizer, eu gasto 60% com o trabalho, 20% com a família, 10% com a atividade física, 10% com lazer e 5% com o estudo. Não se preocupe em fechar tão redondinho 100%, só para você ter uma ideia. É um diagnóstico. Um diagnóstico, tá? Depois disso, você vai pegar, Sabrina, e você vai olhar esses 5 itens e vai dizer assim, qual que é o mais importante para mim? Minha família, por exemplo. Não importa, uma coisa muito legal que eu gosto de fazer para minhas mentoradas, que não importa o que é correto para os outros, o que é importante para você, tá? Para mim pode ser trabalho, para Sabina pode ser lazer, e tá tudo bem. Você não tem que se encaixar na rotina de ninguém, é a tua vida, a tua rotina. Se para você o trabalho for o primeiro, não tem problema nenhum, tá? A gente não tá aqui para julgar ninguém. Só que eu quero que você viva a tua vida, não a minha e não a dela, tá? Se for 60% pro trabalho, tá? Enfim, você vai colocar a ordem. Primeiro lugar é meu trabalho. Segundo lugar é minha família. Terceiro lugar é o lazer. Quarto lugar é o estudo. Quinto lugar é minha espiritualidade, por exemplo. Certo? E daí você vai ver quanto do que tá em primeiro lugar você gasta de tempo com aquilo. E vai fazer essa sequência. Quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro. E vai ver, puxa, estou gastando 10% com uma coisa que eu coloquei que é o segundo lugar mais importante da minha escala de valores. E daí, quando aparecer no teu dia a dia compromissos, atividades que não estejam nessa escala de valores ou que estejam abaixo dela, você vai dizer não. Se você não tiver tempo para fazer, né? Digamos que você esteja num dia super corrido e que você apareça um compromisso desse que você gosta muito de fazer, mas que não está dentro dessa tua escala de valores, é simplesmente não. Não tem negociação, porque isso é mais importante para você. Então, é clareza do que é importante para você. Depois disso, quando você for usar agenda, usa a agenda Google, tá? Eu uso a agenda Google, tá bom? Por quê? Porque é grátis, fácil de usar, tem celular, tá? Usa ela. E o que é importante? Por que é importante a agenda digital? Porque é o seguinte, a agenda tem que estar com você 100% do tempo. Você não pode ter agenda que fica no escritório e não existe uma agenda para o trabalho, uma agenda para a família, uma agenda para as amigas, uma agenda para o beach tênis, que eu sou beach tenista. Não existe. Você é uma pessoa só, então é uma agenda só e ela tem que estar o tempo inteiro com você.
Mara, eu tenho uma dúvida sobre isso. Diga. A gente sempre foi ensinado que agenda é para compromissos profissionais, né? Para a vida profissional. Aí tem a agenda do meu trabalho. E a gente vai deixando só para isso, né? Eu devo colocar na agenda outras atividades que não estão relacionadas ao meu profissional? Como, por exemplo, jantar com as minhas amigas. Gente, tudo tem que estar na agenda, tá? A hora que você vai acordar, a hora que você vai rezar, se você for religiosa ou não, eu sou muito, a hora que você vai rezar, a hora que você vai tomar café, a hora que você vai se arrumar para ir para o trabalho, quanto tempo de deslocamento que dá do teu trabalho, ou ir e levar o filho para a escola, ou almoçar, ou descansar, parece chato, gente. Mas quando você usa a agenda da maneira correta, esses compromissos, como já são tua rotina, você agenda ele e ele joga para todos os dias. Então você vai agendar isso uma vez. E daí vai sobrar os espaços na tua agenda para você ir colocando os compromissos conforme for. Mas uma coisa muito importante que eu preciso falar para você, o que não está na tua agenda não vai acontecer. Se você quer fazer atividade física, tem que estar lá. Se você quer ir tomar café na casa da tua avó, como eu tomo uma vez por semana, tem que estar lá. Não é porque é o café com a avó que não vai estar lá. Porque senão você vai colocar outra coisa no lugar e não vai tomar café com a tua avó. E no meu caso, tomar café com a minha avó é muito importante para mim. Nossa, como eu gostaria de ter minha avó para tomar café. Assim, entende? As pessoas não colocam essas coisas, tá? Verdade. Ó, Nunca eu acabei coloquei. de chegar de Cruz Machado. A gente marcou a entrevista, eu coloquei o meu tempo de deslocamento na agenda, uma hora. Só que o que acontece no normal? Coloco lá, estou em Cruz Machado de tal hora, e eu tenho aqui, que teria que estar aqui 4h30. Só que eu esqueço que eu tenho 1 hora de deslocamento. Eu só olho que eu tenho que sair de Cruz Machado, certo? Então, tudo tem que estar na agenda. Basicamente é isso. Lógico que na mentoria a gente ensina muito mais coisa, né? Mas se for a primeira coisa para começar a fazer coloque tudo na tua agenda tem que estar sempre com você e faça a tua escala de valores. Mara, quando a gente trabalha dessa forma, dá para eu entender que automaticamente a gente vai se sentir mais feliz e realizada por ter maior produtividade? Tem um dado muito importante para te falar, então. Que 86% das pessoas disciplinadas são mais felizes. Por que vocês acham que 86% das pessoas disciplinadas são mais felizes? Que elas têm disciplina? E elas fazem o que elas querem e o que elas acreditam? Elas realizam sonhos. Porque quando a pessoa é disciplinada, ela realiza seus sonhos. E sabe quanto por cento da população é disciplinada? 24% só. Ai, e aí, já se localizou? Você tá em qual percentual? Só isso que eu tenho para te falar. Mara, muito obrigada mesmo. Foi uma aula. Eu quero muito ser tua mentorada. Vai ser. Quero ser. Meu compromisso aí com você mentorada da Mara. E a gente vai conversar muito sobre isso. Esse foi o Vista Fina de hoje. Quero deixar para você a mensagem de que tempo é vida. Então, aproveita o teu tempo, curte a tua vida. Essa jornada é maravilhosa e a gente está aqui sempre para levar histórias que inspiram você a também fazer a tua história ser uma inspiração para outras pessoas. Um abraço, muito obrigada e tchau, tchau.